Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A seguir, aqui São Caetano. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Olá, terça-feira, já sabe, a gente se encontra aqui São Caetano para repercutir o que é notícia nas ruas, nas redes sociais, o cotidiano da nossa cidade. É o destaque aqui do programa. Você participa, eu já estou aqui nas redes sociais, Twitter, @WebTVSC, também o nosso Facebook, WebTV São Caetano, é só curtir a nossa página, certo? Sem esquecer que no site você preenche os dados aí, nome, o seu e-mail e envia a sua mensagem. Tem ainda o nosso grupo, o Aqui São Caetano, no Facebook, para que a gente discuta em alto nível soluções para uma cidade melhor. Inclusive, um assunto que está aqui no grupo é a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, no próximo dia 30, às 11 da manhã, no plenário da Câmara, plenário dos autonomistas, ali na Avenida Goiás, um encontro para avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2014, isso por parte da Prefeitura Municipal. O evento, audiência pública, portanto, um evento aberto aos interessados, está feito aí o convite. Depois não diga, eu não participo de nada, eu não sei o que acontece, os vereadores decidem por eles e a gente fica aqui a ver navios, fica tudo por isso mesmo. Nem sempre é assim. Tá aí dado o recado, daqui a pouco a gente fala mais do que está no grupo, enfim. Também abre espaço para a sua participação, já mandando beijos e abraços aí para o Ademir Siqueira, Carlos Alberto Santana, para Débora Batista Gomes e o pessoal que está chegando ao vivaço aqui com a gente, depois do programa disponível no site da Web TV São Caetano e nas redes sociais para você compartilhar. Falei em Câmara Municipal, nosso convidado é um representante eleito pelo povo, está na Câmara Municipal de São Caetano, cumpre seu primeiro mandato como vereador pelo PT, ele é Pio Mielo. Seja bem-vindo, Pio. Obrigado pelo convite, pela gentileza e a paciência aí dos ouvintes, dos internautas que nos acompanhará nessa entrevista. Quer conversar com o professor Pio? Já pode encaminhar aí a sua pergunta, tanto pelas redes sociais quanto pela nossa linha direta de e-mails, ok? Já temos algumas perguntas por conta das chamadas que nós já fizemos do programa. Pio, hoje tem sessão na Câmara, terça-feira é dia de sessão, e eu estou aqui com a ordem do dia. Nós temos alguns projetos seus que entram nessa ordem do dia. Um deles institui o estímulo à conscientização da importância da gratuidade da celebração da colação de grau ao final dos períodos escolares da rede municipal de ensino. Isso ainda é cobrado, então? Não são todas as escolas? Como que funciona isso? Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo tema. O nosso mandato foi pautado neste 1 ano e meio, dentre vários temas, mas como eixo central a educação. Até por ser professor, eu entendo que a educação é o que tornará São Caetano a médio e longo prazo uma referência nacional. Essa questão da gratuidade ela é uma questão muito séria, porque primeiro, colar grau simboliza uma celebração da família no momento de encerramento de um ciclo escolar, seja do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ainda, infelizmente, algumas escolas acabam praticando, inclusive, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, a venda casada. Por exemplo, quando você faz a colação e o baile no mesmo evento. O baile, eu entendo a importância, justifica-se a importância, mas ele é opcional, dadas as condições financeiras de cada família, de cada criança. A realidade de cada um. A realidade de cada um. Agora, a colação de graus, no nosso entendimento, é uma obrigação da Secretaria de Educação da cidade oferecer as condições para que ela ocorra de maneira elegante, de maneira a satisfazer as famílias e principalmente de graça, por entender que é uma celebração da família no encerramento de um ciclo. Então este projeto de lei já foi aprovado em primeira votação semana passada, agora será votado em segunda. Eu tenho convicção que os vereadores irão acompanhar a votação da semana passada, será aprovado. No sentido de que a Secretaria de Educação incentive, crie mecanismos para que se de fato seja gratuito
este evento para as famílias, para as crianças da nossa rede municipal de ensino. Porque é uma época que, vamos dizer, a comercialização se instala muito, né, na rede de ensino. Depois o filme, não é, da formatura, do baile, tem também foto. Como é que funcionaria isso na prática? A Secretaria de Educação ela pode credenciar empresas interessadas a prestar o serviço. Então a empresa vai e oferece toda a infraestrutura, beco, canudo, chapéu, as flores, o evento, tira as fotos e a celebração ocorre de maneira gratuita. Depois, as famílias que resolverem comprar as fotos, comprar o filme, aí também é uma realidade individual de cada um. Mas o evento, o fornecimento das condições tem de ser gratuito por entender que é uma extensão do ensino que já é gratuito por ser municipal. E você falou do seu mandato, então a educação é a principal plataforma, Pio? É a principal, não é a única, até porque a gente não legisla apenas para educadores ou educandos, a gente legisla para... setor só, né? Exato, né? A gente tem vários projetos na área de saúde, eu me empenhei muito na questão do Hospital São Caetano, na questão da segurança, mas a educação de fato é um eixo central. Para você ter um outro exemplo, eu tive um pacote de 3 leis já aprovadas. Então aproveita e segura aí. Aproveita, eu acabei de ver aqui, já que você falou 3, teve o Diego Marques, ele é do Centro, e ele pergunta assim, cite 3 projetos seus aprovados. E de onde saiu a ideia? Se o Diego me permitir, eu vou citar 4, já aprovados, todos da educação. 3 faz parte de um grande programa. Eu tive 3 projetos de leis aprovados ano passado que estimula, que incentiva que as escolas da rede municipal tenham uma semana de pediatria nas escolas, por entender que uma criança que tenha minimamente um exame preventivo na questão de peso, de atenção, na questão de visão, isso ajuda no aprendizado e diminui a evasão escolar. Um outro projeto de lei aprovado para que se tenha uma semana de psicologia na escola para evitar o bullying escolar, e um outro projeto aprovado, assistente social nas escolas, para que a gente tenha um acompanhamento da vida familiar dos nossos alunos. Então foram 3 leis aprovadas dentro de um grande pacote para que se estimule, se incentive as escolas da rede municipal tenham um pediatra, um psicólogo e um assistente social. E já são leis aprovadas pela cidade. Então já foram os 3 que o nosso internauta pediu. E uma outra muito especial foi uma lei que agora, a partir de 2015, irá estimular as escolas da rede municipal a ter educação financeira. Essa foi uma bandeira da nossa campanha, trabalhei muito com cartilhas educativas, por entender que educação financeira deve fazer parte do cotidiano das pessoas. Também virou lei em São Caetano do Sul. Iremos agora trabalhar para que a Secretaria de Educação crie nas escolas de período integral as condições necessárias para que a grade de professores atuem também nesta área, mas é uma lei aprovada, já sancionada pelo nosso prefeito Paulo Pinheiro. Só precisa ser viabilizada. Só precisa ser viabilizada. A ideia é que agora, a partir de 2015, as condições de execução da lei, que aí compete ao Executivo, não mais ao Legislativo, faça valer. Então, dentre vários temas... Mas você tem como cobrar? Iremos cobrar. Um dos papéis constitucionais do vereador é a cobrança da execução das leis da cidade. Todas são importantes, mas essa em especial, para que se crie condições, num primeiro momento, aproveitando a grade de professores, aproveitando o nosso material. Num segundo momento, na minha opinião, tem de entrar na grade curricular do município para que a gente se torne referência nacional em educação e especial educação financeira. O Eduardo não informou o bairro, ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, acho de fundamental importância a colação de grau nas escolas. Não, sem dúvida, né? É importante, e agora tem essa questão que o Pio levantou aqui, da gratuidade dessa colação de grau. Uma questão que me chamou a atenção, até na imprensa, a imprensa repercutiu recentemente, tem um programa que você propôs aí de bolsas de estudo voltado a cursos de mestrado e doutorado nas universidades de São Caetano do Sul. Por que, no seu entendimento, é importante esse estímulo para a extensão universitária? São Caetano do Sul é uma cidade que precisa obrigatoriamente ter um olhar a médio e longo prazo. Qual é a vocação da cidade? Nós estamos em 2014, eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses. Qual será a cidade que eu entregarei a ele quando ele tiver 20 ou 30 anos? Então aí eu te pergunto também, nós conseguimos definir uma vocação para São Ainda Caetano? não. Este é o nosso grande debate. A vocação que eu espero que tenha, que eu trabalho para que tenha, é a área da educação.
Então, São Caetano é uma cidade pequena, 15 km², não tem espaço geográfico para atrair novas empresas, novos parques industriais. Nós temos que investir na nossa inteligência. Então, eu penso que o município estender o seu programa de bolsa para pós-graduação, para programas de mestrado, programa de doutorado, é um incentivo para que a cidade estimule os seus munícipes a trabalhar de forma acadêmica a médio e longo prazo. Uma qualificação. Uma qualificação. Ainda falando de bolsas, nós temos uma indicação. Hoje, eu acho que é um equívoco, alunos que ficam por apenas uma ADP perdem o direito à bolsa. Eu acho que pode até questionar se permaneceria o mesmo percentual, mas às vezes eu conheço vários casos que às vezes o aluno fica doente, tem algum problema familiar, perde uma prova, fica por meio ponto, acaba se enroscando numa matéria e por causa de uma ADP perde a bolsa e para de estudar. Então, eu acredito que tenha de ter bom senso. Um percentual que estimule os alunos a serem aprovados de forma direta. Entende? Pode concluir. De forma direta, quanto mais aprovações diretas, sem DP, maior o seu percentual de bolsa, porque você estimula os bons alunos, mas há de se ter um bom senso, que às vezes por uma injustiça, por uma incoerência, você acaba retirando um universitário da faculdade e lá na frente vai ser um profissional a menos no mercado de trabalho e um custo social a mais para o governo. Você então, não entende, por exemplo, que esse perde para que outro que não teve acesso chegue? Não, eu penso que há de se chegar a um equilíbrio, há de se ter um bom senso. Eu concordo que não dá para ser o mesmo percentual, o mesmo olhar, até porque eu sou professor e estimulo cada vez mais trabalho para transferir conhecimento para os meus alunos serem aprovados de forma direta. Mas, olhando do ponto de vista acadêmico e institucional, há de se buscar um bom senso, um equilíbrio para que a gente cada vez mais atraia inteligência para São Caetano, cada vez mais formemos profissionais de qualidade neste olhar para médio e longo prazo para São Caetano do Sul. Olha, Pio, acaba de chegar aqui a participação do Paulo José, bairro Santa Paula. Já está difícil cumprirem a promessa da campanha de bolsas integrais para todos os moradores de São Caetano na USCS. Com certeza ele fala da campanha do prefeito Paulo Pinheiro. Imaginem essa sua ideia. Se você quiser comentar, Paulo José, obrigado pela participação. Eu comento. Eu tenho uma ótima relação com a reitoria da Universidade de São Caetano do Sul, uma ótima relação com o próprio governo. Inclusive, o reitor, o Bassi, esteve aqui recentemente e essa pergunta foi feita a ele. Ele disse que agora estão vendo um novo mecanismo aí para que, não sabem ainda se todos, não é, mas que exista uma forma de conceder essas bolsas gratuitas. Política existe o desafio de fazer o que é correto. E nem sempre o que é correto é o caminho mais fácil. Às vezes o que é correto é o que dá mais trabalho. Então há de se buscar uma equação onde você propicie a gratuidade total para que alunos que socialmente comprovem, moradores de São Caetano, essa necessidade e em contrapartida ofereçam algum tipo de trabalho para o munícipe, para a cidade. Essa contrapartida ela é essencial a meu ver. Então nós estamos trabalhando para isso. A questão das bolsas de estudos, ela já existe. Então eu defendo que se estenda para pós, mestrado e doutorado, inclusive buscando recursos do governo federal como parceiro. São Caetano é uma cidade muito tímida na apresentação de projetos e captação de recursos junto ao governo do estado, ao governo federal e outros organismos. Não é do nosso histórico esse perfil de cidade. São Caetano tem um perfil, talvez, acredito que você concorde, isso vem aí de muitos governos passados, da autossuficiência, não é? E que talvez em algum momento do nosso passado talvez o seja, mas não mais na época atual. Problemas regionais como saúde, segurança, trânsito, mobilidade, problemas regionais você resolve de maneiras regionais. São Caetano precisa entender que há tempos deixou de ser uma ilha com essa autossuficiência. Não, quando a gente fala hoje em mobilidade, mesmo segurança, tem que pensar a região. Daí a importância atual do consórcio, que está formando um corpo técnico para ajudar os municípios, em especial aqueles que não têm uma cultura para projetos, para desenvolver captação. Há reserva de dinheiro no governo federal e no governo estadual para que se invista em educação, inclusive em programas e em projetos de mestrados e doutorados. O que precisa é sentar a Secretaria de Educação, desenhar um projeto, ter articulação política e captar recursos para que a nossa cidade, São Bernardo aqui ao lado, por exemplo, é uma cidade campeoníssima em captação de recursos em todas as áreas.
É claro que tem a articulação política, mas tem a competência de se fazer projetos para captar o recurso. E ao dizer isso, você diz que não é justamente ou somente pelo fato do prefeito ser do mesmo partido do governo federal. Tenho certeza que não. O Diadema faz captação de recursos e atualmente não é do mesmo partido. Então, precisa fazer o projeto, precisa desenvolver uma ideia, colocá-la no papel e buscar as linhas de crédito. Eu tenho certeza que o governo federal, assim como o próprio governo do estado, não vai dizer não ao município pautado, baseado em um projeto sério, consistente, simplesmente pela bandeira partidária. Você falou de uma outra realidade do nosso município. A gente teve uma época, já que é a tua área também, a educação, inclusive tem gente aqui perguntando, a Jéssica do Santa Maria, do que você dá aula, você já vai responder, eu sei, mas daqui a pouco o Pio responde. Por ser a tua área da educação, a gente teve um período, por exemplo, que praticamente todas as escolas foram municipalizadas, não é? E eu costumo dizer que... Quase todas, né? Praticamente todas, né? E nem todos os municípios têm ou tinham naquela época uma condição dessa. Se a gente for comparar, São Caetano tinha uma realidade diferente, por exemplo, de Mauá. Mauá não poderia municipalizar todas as escolas, absorver essa demanda. São Caetano hoje não tem capacidade de uma coisa dessa? Nossa ideia eu defendo que caminhe para isso. Em relação à pergunta da Jéssica, sou professor de matemática do ensino médio, sou pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em planejamento econômico e estratégia e sou palestrante na área financeira para diversas instituições bancárias, nas certificações que o Banco Central exige. Então a nossa praia é essa. Em relação a chegarmos à totalidade da municipalização, eu penso que esse seria o caminho em se tratando de São Caetano. Tem um impasse em relação ao ensino médio, que ainda o governo do estado absorve este ensino, a União ainda tem resistência a passar, então as principais escolas de ensino médio ainda não são municipais, tem as que são do próprio município, mas as que são do estado ainda não se tornaram do município. Mas essa é uma bandeira que, em se tratando da realidade de São Caetano do Sul, a gente deva trabalhar para a totalidade do ensino, para todas as séries, do infantil ao médio, municipalizado, por entender que a gestão, apesar de haver o repasse do governo federal e do governo do estado, mas a gestão próxima ao munícipe, ela seria mais eficiente. Eu defendo muito, Gustavo, se você me permite, São Caetano precisa criar mais, desenvolver mais a cultura do orçamento participativo. Ainda é pouco, a nossa população não tem esse hábito. Na audiência pública que você citou aqui, é importante a participação popular, mas o orçamento participativo, a população daria as condições para onde a gente investir o nosso orçamento. A peça orçamentária para 2015 aproxima-se de 900 milhões de reais. Então, essa é uma linha importante que, se a gente investe no orçamento participativo, a gente trataria a educação, os próprios, as escolas, de maneira mais próxima de cada bairro. Mais inclusiva, né? Mais inclusiva. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente conversa mais com o vereador Pio Mielo, que está aqui também, não é, numa espécie de prestação de contas, não deixa de ser esse contato que ele tem com você, eleitor ou não é, com você, morador de São Caetano, que não importa, a partir do momento que você tem o mandato, não importa quem votou, você tem de representar, você tem de legislar por todos. A gente já volta e eu aproveito para deixar uma questão aqui para o Pio. Uma oposição parece que se fortalece cada vez mais na Câmara de São Caetano. Eu quero saber como você está nesse caso. Se você é hoje também uma oposição ao governo Paulo Pinheiro, a gente já volta. Não, saia daí. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou tu mereço o destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.
Já voltamos aqui, São Caetano. O programa já sabe que repercute o que é notícia nas ruas, nas redes sociais, sempre com o foco 100% em nossa cidade de São Caetano do Sul, recebendo pessoas que vivenciam o dia a dia do município. Você participa, Twitter, @WebTVSC, Facebook, é só buscar a nossa página, WebTV São Caetano, e aqui no site, nossa linha direta de e-mails. Professor Pio Mielo, vereador em São Caetano pelo PT, é o nosso convidado, e eu deixei uma pergunta para o Pio antes do intervalo sobre a oposição. Uma oposição se fortalece na Câmara de São Caetano, Pio? E como você atua hoje? Primeiro, a oposição ela é útil e necessária para todo e qualquer governo. Triste é o governo que não tem oposição, que o alerta, que o aponte, que o cobre das necessidades. Eu fui eleito vereador por um partido historicamente de oposição, Partido dos Trabalhadores. Mas eu entendo que a gente vive hoje um momento na cidade onde se faz necessário um grande engajamento, um abraço a favor de alguns problemas na cidade. Então eu acho que esse rótulo de oposição, situação, ele é muito simplista. Se eu, na condição de vereador, encontrar determinados projetos ou situações encaminhadas pelo governo, as quais eu julgo incoerentes para com o meu argumento, a minha linha de raciocínio, eu votarei contrário, como foi o projeto que alterou o zoneamento do bairro Mauá, em favorecimento à época da instituição da Faculdade Mauá. Na época, nós brigamos muito para que se você desse um benefício em troca de algo para a cidade, e agora, depois de uma pressão nossa... Para que aprimorassem a contrapartida. Para que aprimorasse a contrapartida, eu fui contrário. Então isso mostra a nossa independência, como fui favorável em outros projetos que vêm do Executivo. Eu penso que aquela oposição sistemática de tudo que é do governo eu sou contra, eu penso que já passou essa fase da minha história pessoal e da minha história partidária. Parece briga política, simplesmente. Exato. E não tanto pela cidade. Exato. Então, e aí quem perde, a meu ver, é a própria cidade. Então o debate, o questionamento, eu me considero um vereador atuante. Não à toa que a gente acabou sendo eleito pelo movimento Voto Consciente em 2013 como o melhor vereador da cidade. Isso não é mérito meu, mas de toda a nossa assessoria. Então a gente faz presença, eu tenho na média por sessão em torno de 15 a 20 proposituras apresentadas de alta relevância, projeto. Agora, ser do contra, simplesmente por ser até ontem eu era, aí por algum não atendimento eu viro oposição. E amanhã, por ser atendido em determinada situação, eu volto a ser situação. Eu acho que isso não é a melhor maneira de se fazer política. Cada colega, cada ator político tem a sua visão, tem os seus porquês, mas eu acredito que São Caetano passa por um momento muito delicado da política. Uma cidade que trocou o grupo que governava a cidade por 30 anos, uma cidade que tem uma dívida concreta, comprovada pelo Tribunal de Contas na cidade. Não é fácil fazer uma gestão desse tipo. Uma dívida muito alta. Muito alta. Né? Você tem uma série de entraves jurídicos, né? Que aí sim uma oposição sistemática entra na justiça para travar, bloquear todos os atos do governo. Faz parte do jogo. Aí o governo tem que ter a competência para desenvolver um trabalho que não seja barrado, né, nos corredores dos tribunais. Por quem talvez já estava na máquina, né, e conhece todos os deixou meandros. Várias armadilhas e agora só vai desarmando. Então, eu penso que no final quem perde são os moradores, quem perde é a gente da nossa cidade. Então, eu tenho tranquilidade para falar aqui ao vivo, para fazer o ar. Assim, ó, eu defendo São Caetano do Sul. Eu acredito que o governo do Dr. Paulo Pinheiro passou por um período de extrema dificuldade, por diversos fatores que nós já relatamos, mas eu acredito e trabalho para que nos próximos meses, principalmente em 2015, com orçamento próprio, a gente consiga reverter essa situação de alguns problemas que ocorreram. Já estamos revertendo em algumas áreas, mas eu tenho certeza que nós entraremos numa nova fase, numa nova era dessa gestão. Reinaldo Martins, do bairro Fundação. Você acredita que é um nome para uma possível terceira via em São Caetano? Pensa no executivo? Eu aproveito até para te perguntar, Pio, as eleições agora de outubro vão... a partir dessas eleições, tudo vai começar a ganhar um norte aí? Essas eleições vão nortear a disputa municipal de 2016? Não tenho dúvidas quanto a isso. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, há um sentimento
de que a política, as bandeiras partidárias, eu sou um defensor de que precisamos ter partidos fortes, é incabível a federação do país ter 33 partidos, salvo engano, se nenhum foi criado de ontem para hoje. Eu também acho um absurdo. É um absurdo, né? 33 partidos. Acho que não tem que ter 2 ou 3, 10, mas 33 não é. Então o Brasil precisa urgentemente de uma reforma política. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Após essa reforma, existe um sentimento, além dessa reforma, existe um sentimento na população de identificar pessoas. Há as bandeiras partidárias, mas as pessoas de alguns partidos acabam se destacando pelas suas opiniões. Então, a eleição de 2014, eu acredito que vai referendar esse sentimento de, além dos partidos, entender que pessoas são diferenciais dentro de cada bandeira partidária e também o poderio eleitoral de cada um. É claro, assim, eu coordeno algumas campanhas, há outros colegas que coordenam outras campanhas. Então, quando as urnas, no dia 5 de outubro, forem abertas, o peso eleitoral de cada ator político, obviamente, será medido. Em relação à terceira via, primeira via, segunda via, eu acho extremamente prematuro. Nós nem passamos pela eleição de 2014 ainda, o primeiro e segundo turno. Na sequência vem a eleição da mesa diretora na Câmara, haverá a troca da presidência, a troca da mesa diretora. Ainda iremos discutir ainda nesse intervalo a LDO e o orçamento para 2015. Então, há vários desafios ainda a serem alcançados. Então eu acho... Você não consegue dizer, por exemplo, como deve vir o PT municipal? O PT hoje, assim, nós estamos, a meu ver, se reorganizando na cidade. Tinha até uma pergunta, Pio, deixa eu ver se eu já localizo aqui, eu já faço para você, se eu não me engano, deixa eu ver. Da Eliette, do bairro Barcelona. O PT de São Caetano tem se preocupado em reforçar seu quadro? Você falou em nomes, né? Independentemente de partido, as pessoas devem levar em conta alguns nomes. Evidenciar seus nomes na cidade após episódios traumáticos, como os que envolveram Hamilton Lacerda e Edgar Nóbrega? Não tenha dúvidas, Eliette, que nós estamos num processo de reorganização partidária. O nosso mandato, junto com a atual presidência do PT, o presidente Márcio Della Bella, nós conseguimos atuar nas duas principais áreas partidárias. A primeira, reorganizamos o partido. Hoje, o partido está unificado, nós terminamos com aquela disputa, aquela rinha que havia dentro do partido. Hoje, todas as candidaturas proporcionais de deputados estaduais estão contempladas pelo PT de São Caetano num acordo transparente, aberto, sem que houve nenhum tipo de tramóia por trás. Então, o PT hoje, a militância do PT, pode ter certeza que ela tem um partido reorganizado, com as contas em dia, com a sede aberta na Rua Espírito Santo, número 51. O PT hoje está preparado para receber os seus antigos filiados. E, por outro lado, principalmente aí o nosso mandato, dialogou demais para fora do partido. Hoje o nosso mandato ele conseguiu entrar em setores da cidade, em formadores de opinião, que a bandeira partidária até então não entrava. E nós já temos, inclusive, já fomos procurados por atores de outros partidos, por pessoas importantes da cidade, no sentido de começar um namoro com a possibilidade de se oxigenar o PT. Eu fui candidato pela primeira vez em 2012, numa eleição extremamente difícil, fui eleito com quase 1.400 votos para uma primeira eleição, né? Então mostra que o PT está vivo e está se reorganizando na cidade. Até essa abertura que você tem junto ao governo, isso que a gente falava agora há pouco, de situação, oposição, eu até comentaria, claro, é cedo ainda para falar, mas muita água pode rolar a partir das eleições de outubro. De repente, a gente tem PT e PMDB unidos no cenário nacional. As pesquisas de opinião para voto para a presidência da República indicam que a presidenta Dilma em São Caetano tem em torno de 25% hoje de intenções de voto. Que é um bom número para São Caetano. Que é um bom número, em se tratando de uma cidade historicamente conservadora, considerando depois de tantos episódios que nós tivemos que ultrapassar de fórum interno partidário. Chegar a 25% para nós hoje é uma vitória. Chegar na eleição de 2016 com um quarto da cidade predisposta a ouvir as propostas do PT, ouvir as propostas dos nossos candidatos, ouvir as propostas do nosso mandato, é motivo de orgulho. Você acredita que o PT de São Caetano hoje já se permitiria compor com outro partido por uma disputa majoritária? Eu penso que sim. Eu acho que a gente chegou à maturidade que não precisa obrigatoriamente ter uma candidatura própria. Se for o caso, se for uma decisão do partido, do diretório da executiva, nós teremos.
O partido tem lastro na região, o partido tem história na cidade, tem preparo, tem nomes. Se for decisão partidária lançarmos candidatura própria em 2016, o faremos. Mas também hoje nós chegamos na maturidade que é possível compor com um partido que minimamente faça jus a algumas diretrizes partidárias. Nós não iremos buscar uma composição apenas pragmática. Então o Gustavo tem chance de se tornar prefeito, nós vamos apoiá-lo. Não é isso. O PT buscará uma composição, se for decisão partidária, programática, a partir de linhas de programa que a gente defenda para a cidade de São Caetano do Sul. Entre elas, a cidade ser mais ousada no sentido de desenvolver projetos e buscar a captação de recursos em âmbito federal e estadual. Já que estamos falando em eleição, infelizmente o tempo está acabando aqui. A Eleni, do bairro Santa Paula, pergunta se você tirou licença para fazer campanha eleitoral. Não. Eu tirei licença no mês de agosto por 30 dias, primeiro para me dedicar ao meu projeto de mestrado. Estou finalizando um projeto de educação financeira, não dava para conciliar família, esposa, filho, mandato depois de um recesso. Então a obrigação foi principalmente, prioritariamente, o nosso mestrado. É lógico que a gente conciliou durante o mês de agosto a organização da campanha, mas a licença foi prioritariamente por conta de um projeto pessoal nosso, já foi justificado, já passou a licença, já voltei à Câmara, já tive projetos aprovados, hoje daqui a pouquinho inclusive estarei na sessão. A política regional exige a nossa presença. Eu brinco sempre, se você me permite, Gustavo, a população dificilmente lembra em que vereador votou na última eleição, quiçá o deputado estadual e federal, e não imaginam a importância que esses dois representantes têm para a cidade. Então é natural que todos os políticos da cidade, principalmente os que exercem mandato, ajudem a transparecer para a população o porquê das nossas opiniões e o porquê das nossas escolhas. Lembrando que o Pio não é candidato, ele tem aí os candidatos que ele apoia, mas ele mesmo não é candidato. Agora eu vou dizer uma coisa que é minha opinião, ok? Eu acho que o deputado, o vereador que é candidato deveria se licenciar para se dedicar à campanha, porque ele fica com o pé lá, outro cai e no final não faz nada. Talvez honrar o mandato também era uma... né? Essa é a minha opinião, certo? E vou deixar só a mensagem, porque até o Pio já respondeu. Renata Elis Macedo, beijo para você. Diz que se sente honrada aí por ter votado em você. Obrigado, e pergunta sobre a candidatura a prefeito. O Pio já respondeu. Quem sabe ele volte aqui depois com uma outra questão. É sempre assim, quando o programa está acabando, começam a chegar perguntas aqui. Eu vou encaminhar, tá, dona Hortência, outras pessoas que perguntaram, vou passar para a assessoria do vereador. Pio, obrigado por ter vindo. Eu sei que hoje é dia de sessão, tem também uma discussão aí sobre o estímulo à conscientização dos profissionais de saúde em relação aos riscos causados pelo descarte e manuseio inadequado de resíduos sólidos infectantes. Teve um outro projeto teu que esse fica, não é, foi inconstitucional, proíbe a instalação de catracas eletrônicas nos ônibus que operam o sistema coletivo em São Caetano. Se você me permitir, antes do meu abraço final, esse último projeto mostra a nossa incoerência da nossa lei orgânica. Eu e outros colegas vereadores estamos defendendo já desde um ano e meio, São Caetano precisa de uma reforma da nossa lei orgânica. Eu apresentei um projeto no sentido de proibir a dupla função, ou seja, não dá para o motorista ser também cobrador. Várias outras cidades, inclusive Diadema, teve esse projeto aprovado, apresentado pela Câmara. São Caetano não pode, pelo nosso engessamento da lei orgânica. Infelizmente, ele foi inconstitucional, vou pedir o arquivamento, mas é um erro dado a condição da nossa lei orgânica que precisa de uma revisão. Eu agradeço demais a gentileza do seu convite, a paciência e participação dos internautas aí que nos assistiram, telespectadores e por aí vai. Quero só fazer um convite para que eles participem do nosso mandato, tanto no gabinete na Avenida Goiás 600, quanto em nosso escritório político na Rua Lemos Monteiro, Santa Paula 290, nas redes sociais, Facebook, Twitter. Estamos abertos a um mandato participativo, aberto, que presta contas, mas a participação do eleitor é fundamental para qualificar não só o nosso mandato, mas a política da nossa cidade. Espaço muito bacana aqui, espaço aberto para quando quiser voltar também conversar
com os munícipes é extremamente importante. Nós traremos também outros vereadores. Agradeço demais a participação, foi muito bacana mesmo. Quero deixar registrado aqui meu beijo e, claro, a mensagem aí de feliz aniversário, tudo de bom. Para Patrícia Oliveira, nossa estagiária, hoje é aniversário, parabéns, tudo de bom. E é muito bacana tê-la aqui compartilhando aí com a gente momentos bacanas de aprendizado para todos, não é? A Patrícia que integra um programa muito legal de estágio que nós temos aqui com a USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Não dá mais tempo, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Depois o vídeo disponível nas redes sociais, em nosso site, para você compartilhar, certo? A gente se vê. Você acabou de assistir Aqui São Caetano. Oferecimento USCS. Faça USCS e desenvolva o seu melhor.